Você é de Deus ou do mundo? Ser do mundo é não ser de Deus? Existe mesmo essa oposição entre Deus e o mundo? Mas não foi Deus que criou o mundo? Como é ser cristão e não estar no mundo? Neste vídeo você encontrará respostas a essa dicotomia Deus versus mundo. Também vai entender como nós católicos compreendemos essa distinção entre o sagrado e o profano. Inclusive eu que reúno temas tão diferentes em um mesmo canal, como eu faço essa separação? Mundanizar o sagrado ou sacralizar o mundo? Bueno, hermanos, vejamos aí depois da vinheta. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. Isso mesmo. O canal continua o mesmo. Tô com essa cara gigante de bolacha, porém sem bigote, mas continuo sendo el mismo. Antes de iniciar este vídeo, eu gostaria de agradecer os comentários do último vídeo. Inclusive o vídeo que tem um início aí bem tosco, né? Fazendo algumas experiências, né? Os vídeos, às vezes, eu me sinto um pouco travado, então eu fui tentar me soltar um pouco. Parece que eu tô mandando um rap ali no início do vídeo. Mas enfim, se você não viu ainda, então eu recomendo para você que depois assista. Onde eu faço uma apresentação aqui do meu canton, do meu lugarzinho de oração, lugarzinho de estudo. Então eu falo um pouquinho mais sobre o meu oratório, sobre a minha biblioteca. Então se você quiser assistir este vídeo e não deixar que eu passe essa vergonha sozinho, assista ao vídeo. Vou deixá-lo aqui na descrição. Bueno, hermanos, e sem mais enrolação, passemos ao tema do vídeo em si. Como ser cristão no mundo e não ser do mundo? Bueno, hermanos, a ideia de gravar este vídeo me surgiu do seguinte questionamento. Quando nós nos tornamos cristãos, quando nós nos propomos a levar uma vida cristã, normalmente entende-se que nós temos que deixar o mundo para trás. Essa mudança, né, esse deixar o mundo para trás implica uma mudança de vida. Então a gente consegue, de certa forma, diferenciar, né, dividir aquilo que nós consideramos, que nós julgamos de Deus e aquilo que nós consideramos ou julgamos do mundo. Por exemplo, no meu próprio canal a gente conseguiria fazer uma distinção, né, entre o lado católico, religioso, cristão, que é o lado de Deus, e o lado do cholismo e de todos os assuntos que envolvem este tema, e que seria o lado do mundo. Mas dessa análise superficial gera esse questionamento, né? Existe realmente essa oposição entre Deus e o mundo? Existe essa diferença, afinal? Bueno, e já adiantando, eu posso dizer que a resposta é sim. Quando nós falamos de mundo, né, coisas de Deus e coisas do mundo, isso não significa que nós acreditemos que Deus é o autor de algumas coisas e o cabrunco é autor de outras coisas. Até porque nós não podemos criar que a matéria, né, o que é material, é algo do inimigo e o que é espiritual é de Deus. Não dessa forma reduzida e simplista, né? Isso, inclusive, é uma crença maniqueísta, né? Existiram ao longo da história da igreja diversas heresias que foram defendidas por diversas seitas maniqueístas. Eram seitas gnósticas que acreditavam que Deus era o autor da vida espiritual, do mundo espiritual, e que a matéria, o mundo material, né, este mundo que nós vemos, era a criação de um outro Deus, né, que no caso seria para algumas seitas gnósticas o tal do demiurgo. Em outras palavras, né? Então eles acreditavam que existiam dois princípios, o Deus bom e o Deus mau. Estes deuses estariam em conflito e o Deus bom era autor do que é espiritual, o Deus mau do que é material. Ora, isso é loucura, isso é heresia, né? Isso não tem nenhuma relação com a nossa fé cristã, com a nossa fé católica. Isso foi condenado pela igreja, inclusive. Nós sabemos, inclusive nós professamos no credo, que Deus é o autor de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. É o que nós rezamos no credo. Inclusive, se você está estranhando essa palavra credo, eu vou deixar também na descrição o vídeo em que eu falo sobre em que nós católicos cremos e, portanto, eu falo sobre o credo. O que significa essa expressão, qual o sentido dela. Então, se você tiver em dúvidas aí, assista ao vídeo logo após. Bueno, hermanos, mas como ia dizendo, tudo que foi criado por Deus. E Deus viu que tudo que ele criou era bom. Lógico, Deus criou a matéria também. Mas nós vemos objetos aí, quer dizer que esse computador foi criado por Deus? Lógico que não, né? Nós sabemos que Deus criou a matéria, Deus sujeitou a matéria a certas leis que foram também criadas por Deus e que sujeitam a matéria. É o que explica, né, o que acontece com a matéria. Então, por exemplo, a decomposição e outros fatores.
E o homem, com a sua inteligência também dada por Deus, ele produz, né? Ele transforma a matéria em outras coisas. O homem não cria nada a partir do nada. Tudo que nós temos, tudo que é tecnológico, tudo que é diferente e que nós fazemos uso, o homem transformou, né? Então você pega aí o plástico e transforma num outro objeto. Então, óbvio, Deus é o autor de todas as coisas existentes. E embora nós, homens, com a nossa inteligência dada por Deus, transformemos as coisas em outras. Nós não podemos dizer que as coisas existentes e que nós vemos são intrinsecamente más. Não. Tem coisas que são boas por natureza, tem coisas que são neutras, né? E o homem, através do pecado, ele acabou dando um mau uso para essas coisas. Eu poderia dar vários exemplos, né? Mas a gente pode falar desde, sei lá, uma arma. A arma em si ela é neutra, né? Quem a transforma em um instrumento de maldade é o homem, que peca, né? Ao tirar a vida injustamente de um outro homem. Então isso é dizer que a arma é má, mas não que o demônio criou a arma, por exemplo. Porque a arma também pode ser um instrumento de defesa, inclusive, né? Isso todos nós sabemos. Então, resumindo, quanto mais próximos a Deus estamos, mais espiritualizados estamos, né? Deus está muito mais relacionado às coisas espirituais. As coisas materiais são para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. No entanto, elas também são criações divinas, né? Criações de Deus. Então, separando essas duas ideias, né? Que só o espiritual é de Deus e o material é do demônio, isso é falso. Então, a criação divina se deu, como sabemos, por meio da matéria também. Tá, mas se nós entendemos isso, por que nós continuamos dizendo que há essa separação, né, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo? Ou como se o mundo também fosse mal? Ora, porque a própria Sagrada Escritura assim nos diz. Por exemplo, na primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, no versículo 19, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Ou em outra parte, quando vemos que, para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho. Isso está na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4 também. Bom, dois trechos, né, para citar apenas dois, porque teríamos outros exemplos. Mas aqui vemos dois trechos que dizem que o mundo jaz sob o maligno, e que o maligno, isto é, o demônio, né, é o Deus deste mundo. Como entender isso se nós acabamos de ver anteriormente que Deus é o criador do mundo? Então o mundo, neste caso, irmãos, ele não está relacionado à criação de Deus, né, à matéria, àquilo que nós sabemos que Deus criou. Neste sentido, ele pode ser traduzido como as ações humanas, as atitudes, as práticas, os costumes humanos que, como sabemos, contrariam as leis de Deus, se opõem a Deus. É aquilo que nós chamamos de pecado, é aquilo que de certa forma voluntariamente, conscientemente faz oposição ao que foi deixado por Deus como lei, como regra, como prática de vida e de conduta dos tementes a Ele. Então é neste sentido que nós falamos mundo. Né? Por quê? Porque são ações humanas, né? Como nós sabemos, são ações que o homem pratica, que o homem realiza, como por exemplo matar, roubar, né? Cometer adultério, coisas que ofendem diretamente, que vão de encontro diretamente àquilo que Deus disse que era para fazer ou que não era para fazer. Então é o pecado, algo que sabemos sim ser induzido de certa forma pelo demônio, pelo opositor. E por conta disso, é este conjunto de práticas, é este conjunto de regras que está no mundo, né, que é realizada por seres humanos que habitam, que vivem no mundo. Por isso, este conjunto de práticas é de uma forma genérica chamada de mundo. Então este é o mundo que é contrário a Deus. Por isso o mundo jaz sob o maligno. Por isso o demônio é o Deus deste mundo. Quer dizer, o senhor daquilo que é contrário a Deus, né? Daquelas práticas, daquelas ações que o ser humano toma e que vão de encontro ao que Deus espera dele. Certo, e o que o cristão pode fazer em relação a isso? Como cristão viver neste mundo e não ser deste mundo? Já que nós sabemos, né, irmãos, nós enquanto estivermos aqui vivemos no mundo. Estamos convivendo com todos aqueles que praticam e que vivem segundo o que contraria a lei de Deus. Como nós podemos não ser assim também? Como nós podemos estar aqui, mas não sermos daqui? Como? São Paulo nos dá uma instrução a respeito disso.
Isso nós vamos ver na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 6, versículo 12. São Paulo diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Como cristãos, portanto, sabemos que há coisas que são diretamente ligadas a Deus, que nos levam a Deus, como a frequência aos sacramentos, né, a oração, a prática da caridade, são coisas que nos levam a Deus, que nos aproximam de Deus. Porém, há também coisas do mundo, né, no sentido do mundo material, que são neutras. Então, tem certas práticas, tem certos hábitos que nós mantemos, que nós temos e que não tem problema nenhum. O que nós devemos deixar é tudo aquilo que nos afasta de Deus. É tudo aquilo que é do mundo, mas que é do mundo no sentido de que contradiz o que Deus espera de nós, contraria aquilo que Deus quer de nós. Então, neste sentido, nós devemos nos afastar. O que é neutro, não há problema em manter, né? Inclusive, aqui é importante fazer uma distinção dessa questão do que é neutro e do que é de Deus, entender a distinção do que é sagrado e do que é profano, né? Quando se fala de profano, as pessoas já entendem que o profano é coisa do capeta, né? Tipo, eu mesmo, quando era moleque, assistia uns filmes de terror. Eu lembro que tinha um chamado A Profecia, e que um dos títulos do filme era algo como A Profecia, né? O Profano, algum barato assim. Irmãos, profano nada mais é do que algo que não é consagrado a Deus. Então, por exemplo, se você vai na igreja e você vê o altar, você vê o cálice, né, onde é colocado o Santíssimo Sangue de Nosso Senhor, é um objeto sagrado, porque é um objeto que foi consagrado ao culto divino. Já um objeto, por exemplo, que também tem lá na igreja, sei lá, o microfone que o padre usa, aquele objeto não é sagrado, é um objeto profano, embora seja um objeto usado para, né, o culto divino, mas é um objeto que não foi consagrado a Deus, é um objeto neutro. Então as coisas neutras são as coisas profanas. A música neutra é a música do dia a dia, né, a música que não é direcionada a Deus. Então não necessariamente uma coisa profana é uma coisa má. O mau uso você poderá fazer dessa coisa. Então, em outras palavras, irmãos, há coisas que nos aproximam de Deus, há coisas que são neutras e nós mantemos, e aquilo que nos afasta de Deus. Dessas coisas nós devemos nos afastar. É como, por exemplo, aqui no canal, eu trato de um tema sagrado e um tema profano. É o tema sagrado, a religião, o tema profano, o tcholismo. E o que eu vou trazer do tcholismo? É tudo aquilo que não me afasta de Deus. É óbvio que também nessas questões profanas, né, de objetos, de culturas, tem elementos que podem sim, né, ser pecaminosos, nos afastar de Deus. E essa parte eu esqueço, eu deixo para trás. Inclusive, eu gostaria também de explicar que há essa distinção e que nós não devemos misturar as coisas. Quando eu trato do assunto católico cholo, né, o cholismo e o catolicismo, eu não quero trazer o cholismo para dentro da igreja, por exemplo. Talvez eu queira trazer o catolicismo para dentro do tcholismo. Em que sentido? Né? Trazer Cristo para a vida das pessoas. A ideia é cristianizar o mundo. O mundo que eu digo, o mundo comum, né? Não as coisas malignas que cristianizá-las é simplesmente acabar com elas e substituí-las pelas coisas de Deus. Esse é o certo, obviamente. Mas eu digo, nas coisas neutras, trazer Deus para dentro. Não trazer o mundo para dentro das coisas de Deus. Quando me perguntam, católico cholo, né? Então imagina, seria interessante ver, por exemplo, a gangue dos cholos católicos. É um barato meio que nada a ver, né? Eu particularmente eu sou muito contrário a essa mistura, né? Eu vivo a ideia do cholismo na rua. Na igreja não. Então se alguém fala, por exemplo, qual é para você a música ideal para se tocar na missa? A música sacra, a música católica, né? O canto gregoriano. Então, quanto mais voltado, direcionado para Deus, melhor, né? Eu acho que as coisas consagradas são somente de Deus. Então, é essa ideia, por exemplo, qual a minha opinião em relação a esses padres artistas? É a mesma coisa. Acho que o padre, primeiramente, ele é padre, ele deve ter uma postura e uma conduta de padre. Então, imagina, o padre no estilo cholo, né? Gangueiro, cantando rap. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o padre é alguém que dedica sua vida a Deus e, portanto, ele pode trazer elementos de Deus para o cholismo, né? Para que os jovens, mesmo cholos, tenham o seu olhar voltado para Deus. Então eu acho que essa distinção tem que ser entendida bem, certo? Eu não entendo então, irmãos, que as coisas devem se misturar e que você não consiga perceber a diferença. Por exemplo, quando eu falo de cholismo, é o cholismo. Quando eu estou na rua é aquilo. Mas ainda assim com o meu coração, obviamente, sempre direcionado para Deus. Mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, na igreja já tem uma outra conduta, uma outra postura, porque eu estou ali
pensando em Deus, eu estou ali com o objetivo de cultuá-lo, né, de entrar em comunhão com Ele, de recebê-lo nos sacramentos. Então, a distinção que eu quero mencionar é essa, né? Por exemplo, uma música. Existe a música profana e a música sagrada. E eu jamais vou tentar trazer, por exemplo, um elemento profano para a música sagrada. Acho que são coisas diferentes. E cada qual tem o seu espaço. Então, como disse nosso Senhor Jesus Cristo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acho que cada situação diz respeito à sua situação. Acho que não podemos misturá-las de uma forma equivocada, obviamente. A ideia, na verdade, é sempre tentar cristianizar as coisas comuns, as coisas neutras, as coisas profanas, as coisas do mundo. No mundo, não no sentido pejorativo, não no sentido maligno, como nós vimos no início deste vídeo. Mas a ideia é essa, irmãos. Creio que me fiz entender, mas se ficou alguma dúvida, jogue aí nos comentários, pode perguntar se você não concorda ou se você não entendeu muito bem o meu posicionamento. Eu pretendo fazer novos vídeos, se for o caso, para tentar explicar melhor essa questão, que é um tanto quanto complexa. Mas é isso, irmãos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e principalmente se você não é inscrito, se inscreva. Nós estamos aí quase chegando aos 1000 inscritos, então estamos lutando para ultrapassar mais essa barreira, né, mais este obstáculo e assim, né, elevarmos mais um degrau aí no nosso projeto Catholic Cholo. Então eu conto com a ajuda de vocês, certo? É isso, não deixe de compartilhar este vídeo, de comentar, de curtir e tamo junto, hermanos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.